Qual o seu papel social? Esse é um ponto da nossa vida que às vezes a gente deixa de lado ou a gente valoriza demais. Hoje eu quero discutir qual a importância que eu dou para isso na minha vida. Muita gente que questiona, por exemplo, o capitalismo, coloca que os capitalistas, os empresários, os empreendedores não se importam com o papel social dos seus negócios, das suas próprias vidas. Eu acredito que não seja bem assim na minha experiência sobre esse assunto me envolvendo com empresários. O que eu vejo muitas vezes é até empresários e empreendedores que dão até muito valor para o papel social, projetos sociais, e se preocupam muito, por exemplo, com doações. Eu vejo isso muito presente no dia a dia de um empreendedor que realmente se incomoda com o papel social que ele tem na sociedade. O que eu gostaria de trazer aqui, na minha perspectiva desse quadro, Looking Ahead, sobre esse assunto, é que eu realmente acredito que nós, empresários, empreendedores e profissionais como um todo, temos um grande papel social, mas esse papel social não está ligado com doações. Eu acredito que doações, elas sejam, na maioria das vezes, há casos e exceções, mas na maioria das vezes elas sejam um malefício ao invés de um benefício para a sociedade que está sendo ajudada. Aqui na descrição eu vou deixar um TED específico de um pesquisador africano, que ele mostra nesse TED por que a África, por exemplo, alguns países africanos continuam na pobreza. Ele faz uma análise, se eu não me engano, ele fala que nos últimos 30 ou 50 anos a África recebeu mais de 50 bilhões em doações e continua se mantendo na pobreza. Do ponto de vista dele, como africano pesquisador lá, ele fala que por ser doado, a sociedade acabou criando o hábito de viver sob doação, a cultura, a mentalidade do coitadismo que precisa de ajuda. E os governos, principalmente, acabaram criando um governo que necessita de doações e que o seu modelo de vida está baseado em receber doações. Então, mesmo recebendo 50 bilhões de dólares nos últimos anos, não conseguiu resolver os seus problemas. Porque ao invés deles aprenderem como serem produtivos e salvarem as próprias vidas, eles ficam na dependência de alguém fazer isso por eles e isso acaba sendo a grande maldição das suas vidas. Isso não é meu ponto de vista, é minha opinião, nunca fui na África, não sei muito sobre esse assunto, é a opinião desse cara no TED africano, pesquisador de lá, e eu trago esse assunto porque eu acredito como um empreendedor que saiu do absoluto zero, da favela, da periferia, porque para mim a vida foi a mesma coisa. A minha família sempre me mostrou que eu precisava aprender a ser produtivo e não esperar dos outros uma ajuda, e isso tem sido sendo a diferença para mim. Uma das coisas que fez muita diferença para mim, eu sempre falo isso quando eu estou falando sobre empreendedorismo, foi um conceito que eu vi num livro, se eu não me engano o livro é Falcão, Meninos do Morro, não é assim, e ele basicamente traça por que a favela não evolui. E a conclusão é de que a favela não tem referências, o favelado não tem referência. A referência de sucesso dele, para mim, foi assim por muito tempo, é o traficante, por exemplo, ou o funkeiro, ou o jogador de futebol. São as únicas pessoas da realidade dele, o traficante, o funkeiro, o jogador de futebol, que conseguem sair daquela realidade ou ter sucesso. O traficante é o único que tem Danone na geladeira, por exemplo, uma criança, e na casa dele não tem. A mãe dele só reclama de trabalhar é difícil, não sei o que. Essa mentalidade entra na mente dele, ele entende que só o caminho do tráfico, por exemplo, pode salvar a vida dele. Muito tempo na minha vida eu enxerguei isso. Mas a internet salvou minha vida, porque eu tive acesso a outras referências. Por exemplo, eu fui muito curioso sempre por cinema, por exemplo, e entender a história das pessoas que estavam por trás disso. E uma das histórias que eu pesquisei quando eu era novo era a história do Will Smith. E eu me identifiquei muito com a história dele porque ele também era um cara que tinha vindo da favela e tinha ascendido na vida dele. E o Will Smith me inspirou muito no que eu acredito que seja o meu papel social. Que ele fala que para ele mudar o mundo, que é um propósito da vida dele, primeiro ele precisava ajudar a si mesmo, ganhar dinheiro e ganhar notoriedade para que ele possa influenciar outras pessoas com a história dele a fazer o mesmo. E eu acredito que esse seja o nosso papel social. O nosso papel social como empresários, empreendedores, não é necessariamente doar. Não que isso não seja interessante em alguns casos de extrema necessidade, mas o nosso grande papel social, no meu ponto de vista, é fazer por nós mesmos e sermos os exemplos para quem está naquele estado que a gente estava. E aí a pessoa um dia vai olhar para aquele cara que é você hoje, ou que um dia eu pretendo ser, e vai ver, porra, aquele cara na mesma situação que eu tô, conseguiu ascender. Da mesma maneira que eu olhei para o Smith, olhei para outros caras que me inspiraram, e eu pretendo ser essa referência um dia para as pessoas do lugar de onde eu vim. Então esse é para mim o papel social de nós, empresários, empreendedores e profissionais como um todo que se preocupam com a sua ascensão social sem benefícios, sem necessariamente precisar de doações.
Pense sobre o assunto, comenta comigo a sua opinião e compartilhe esse vídeo se você acha que esse assunto faz a diferença e pode ser importante para desenvolver o nosso futuro, do nosso país e da nossa sociedade como um todo. Eu sou Dani Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.